Seguimos com liberdade de opinião e agora a gente conversa com o nosso comentarista, o Ricardo Baronovski. Ricardo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. Vamos para o nosso primeiro tema. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou nesta quarta-feira a saída do PSDB depois de mais de 33 anos na sigla. Ele não afirmou se vai se filiar a um novo partido. No anúncio, ele disse apenas que anunciará os próximos passos em breve. Nos últimos dias, tem se discutido uma possível chapa para a presidência da República de Alckmin com o ex-presidente Lula do PT. Ricardo, na sua avaliação, essa chapa é viável? E se Lula se aliar com Alckmin, pode ganhar mais forças para 2022? Perfeito, Muriel. A mente é um terreno insondável e isso se agrava quando se diz em matéria de políticos. Quem não conhece aquela frase, o que ele diz não se escreve. Então, me causa espécie de início a união entre essas duas forças que sempre foram papéis antagonistas no cenário político. Algumas vozes isoladas diziam, olha, não vejo diferenças ideológicas entre esses dois candidatos que se alinham, um mais à esquerda, outro mais centro à esquerda, não veria ali colisão. E agora então a cortina cai e mostra ali que a linha ideológica, a linha de pensamento dos dois candidatos se coaduna, se anda muito próxima. Agora, o que me causa espécie, não só pelo histórico do Alckmin, 33 anos de PSDB, foi o 7º nome na assinatura da criação do partido político, mas ele preferiu, isso é muito interessante, ele preferiu se aliar ao que se diz 99% de certeza que assim o fará, como vice-presidente do Lula, do que combater, do que se alinhar ao Dória. Então ele preferiu ficar contra João Dória e a favor de Lula, o que mostra ali um racha interno no PSDB muito forte. Agora, analisando esta pergunta, se isso trará força a qualquer dos dois candidatos, sou muito cético em relação a isso. Por culpa dos seus eleitores, será que os eleitores do Lula receberão bem o Alckmin? E será que os eleitores do Alckmin receberão bem Lula? Parece-me uma história de água e óleo, as duas não se misturam e será um grande problema, não só nas eleições, de que saber qual dos dois ali terá um alinhamento político, mas depois, uma vez eleito, supondo por hipótese, que esta chapa ganhe, como fica a governabilidade do país? São dois candidatos que sempre degladiaram. Será que teremos união? Será que o país ficará governável? Então, talvez por um aceno ao empresariado, à iniciativa privada, se coloca alguém que depois, uma vez empossado, trará grandes problemas. Então, vejo ali, de maneira que me causa bastante espécie, a união de candidatos que concorreram em 2006, se confrontando nas eleições presidenciais, e agora, provavelmente, é o que tudo indica, após essa reunião do PSB, que se unirão em presidente e vice-presidente em 2022. Veremos a cena dos próximos capítulos. Agora a gente fala do presidente Jair Bolsonaro, que informou ao Supremo Tribunal Federal que fez um exame e testou negativo para a Covid-19 e que vai comparecer à cerimônia de posse de André Mendonça como ministro da Corte. O exame ou a apresentação do comprovante de vacinação, lembrando, são exigências do Supremo para que convidados possam participar de maneira presencial da cerimônia que acontece hoje. Num evento com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o presidente Bolsonaro disse que não vai pedir nada para Mendonça. Vamos ver. Pode ter certeza, não vou pedir nada para ele. Tudo que vi ao longo de 3 anos no André Mendonça, ele vai cumprir no Supremo. Pautas conservadoras, econômicas, entre outras. Não vamos ter sobressalto com ele lá. Ricardo, o ministro terrivelmente evangélico toma posse hoje. O que a gente pode esperar, então, dessa relação do presidente Bolsonaro com o STF em 2022? Queria ampliar um pouco mais a discussão, Muriel, quando se analisa que é um problema estrutural no sistema de escolha dos ministros do STF. Ora, a Constituição é muito clara, numa interpretação literal, ela diz o seguinte: cabe ao presidente da República nomear o ministro. Quando a Constituição assim deseja, o Poder Constituinte o fazia, ele discriminava de maneira expressa a palavra escolher, como tem, por exemplo, no TCU. Cabe ele escolher, cabe ele nomear. São dois institutos jurídicos totalmente distintos. Algumas análises mais filosóficas, mais detalhadas, analisam ali que quando há uma hegemonia do Poder Executivo, sendo que só ele, só o presidente, escolhe o ministro do STF,
provavelmente haverá em algum momento da história um desequilíbrio. A gente vê isso agora, um governo que passou por 20 anos, teve a maior composição do STF, isso não é em relação a nenhuma pessoa do ministro, é um sistema natural, mas hoje a maioria está alinhada a uma outra ideologia. Isso é normal, isso é da democracia. Mas talvez a reflexão seja estrutural, como ocorre no TSE, de uma composição um pouco mais heterogênea. Eu sei que vai ter gente que vai falar, mas vai trazer essa discussão agora? Justo. Durante o governo do Jair Bolsonaro. Não, essa discussão já é antiga. Isso já vem do governo Lula, depois Dilma, depois Temer. É uma discussão constitucional de haver uma oxigenação na corte. Por que não? 2 indicados pela OAB, 2 pelo Ministério Público, juízes de carreira, membros do STJ, talvez ali dos tribunais superiores, a Câmara e o Senado participando também, cidadãos como alguns órgãos têm, Conselho da República, exemplo disso. Então vejo ali que seria um debate mais plural, mais rico, haveria mais contraditório. Mas, já que estamos nessa situação, qual é o papel esperado de um ministro da Suprema Corte? Embora não seja um juiz de carreira, ele tem que observar as virtudes cardinais de um juiz. Primeira virtude é ser imparcial. Ser imparcial não é não ter interesse. Ser imparcial é não pender para qualquer dos lados por posições pessoais. Ele tem que ter um interesse na solução do conflito. Todo juiz tem que ser imparcial, desejando resolver a lide, resolver aquele conflito. Segunda virtude é a prudência, lembrando a filosofia tomista, razões retas de agir, saber escolher bem, saber agir bem. Terceira virtude de um juiz é ter discrição, não só na vida pública, mas na vida particular. Não falar em temas políticos, não falar fora dos autos, a LOMAN assim diz, a Lei Orgânica da Magistratura, apenas tecer críticas nos autos ou as doutrinárias e principalmente motivar as suas decisões. É que por meio da motivação se saberá exatamente se ele percorreu as demais virtudes. É isso que se espera de qualquer magistrado. Agora falamos sobre Fernando Bezerra, Ricardo, porque depois de sofrer uma derrota expressiva na disputa pela vaga do Tribunal de Contas da União, o senador entregou nesta quinta-feira o cargo de líder do governo no Senado. Com só 7 votos, o então líder governista ficou atrás da senadora Cátia Abreu, que obteve 19, e do senador Anastasia, que venceu com 52 votos. Bezerra afirmou que se sentiu traído por não ter contado com o empenho do Palácio do Planalto. Esse episódio do TCU e o desembarque de Bezerra mostram, na sua avaliação, a falta de força do governo no Senado, Ricardo? Política, Muriel, como se diz ali no primeiro tema, o que se fala não se escreve. Então veja que até um político experiente foi surpreendido. Quiçá então um político que começa a carreira agora. A política é o jogo da política, não há outra resposta. Não há segurança jurídica, não há direito adquirido em promessas verbais, não há nada escrito. Então este é a primeira polêmica. Agora comentávamos segunda-feira sobre o TCU, sobre a composição do Tribunal de Contas da União. E trazíamos aqui, olha, a necessidade de um nome técnico, já que é um dos principais órgãos de combate à corrupção. Estes 9 ministros, 3 pelo presidente, 6 pelo Congresso, eles precisam ter uma composição técnica. Os do presidente têm os do Congresso. Será uma indicação tão somente política ou será um viesado pelo também combate técnico à corrupção? Tem que ter um preparo, né? Conhecimento jurídico, econômico, contábil, administrativo, mais de 10 anos de experiência, reputação ilibada, notório conhecimento. E me chama a atenção, fui pesquisar ontem, né? Não sabia o currículo dele, me causou boa impressão. Formado pela Federal de Minas, mestrado Federal de Minas, professor da Universidade Milton Campos, também concursado da Federal de Minas, o Anastasia. Então veja que há um nome técnico. O que se espera então é que se enlie do combate político e haja neste combate técnico. Lembrando que o TCU ele é de extrema importância para análise do erário. Como diz Margaret Thatcher, não existe dinheiro público. O que existe é dinheiro dos pagadores de impostos. Nosso dinheiro. E o nosso dinheiro a gente quer que seja bem fiscalizado. Quem fiscaliza? Tribunal de Contas. Daí, então, exigir-se um nome técnico para essa pasta. Ricardo, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, afirmou que está preocupado com a segurança do presidente Bolsonaro em 2022. Heleno foi gravado durante uma formatura para agentes da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e esse áudio foi divulgado pelo jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis. Vamos ouvir. Eu tenho uma preocupação muito grande com esse 2022, porque acho também que uma medida muito simples para mudar em 10 segundos, 20 segundos,
totalmente o panorama brasileiro, um atentado ao presidente da República bem sucedido, modifica totalmente a história do Brasil. Tenho plena consciência disso e a partir da virada do ano vou todo dia à igreja rezar alguma coisa, vou no centro espírita também, vou nos evangélicos, tudo que tiver por aí, torcer para que ninguém adote essa solução como uma solução e é a solução mais rápida, mais viável e com maior resultado. É eliminar a figura do presidente da República. Em outro trecho, Augusto Heleno criticou ministros do Supremo e revelou que precisa tomar remédio para não levar o presidente Bolsonaro a agir contra integrantes da corte. Vamos ver. Temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe pertence, não pode fazer isso, está tentando esticar a corda até ela arrebentar. Nós estamos assistindo isso diariamente, principalmente da parte de 2 ou 3 ministros do STF, e que eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar 2 Lexotan veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF que saiu. O medicamento Lexotan, citado pelo ministro, é indicado para casos como de ansiedade e transtornos de humor. Lembrando que qualquer medicamento só deve ser utilizado quando receitado por um médico. Sobre a declaração envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o Gabinete de Segurança Institucional disse que não vai se manifestar, pois a fala está, segundo o GSI, fora de contexto. Agora, em relação ao que disse o general Heleno a respeito da segurança do presidente, o gabinete afirmou que não se manifesta sobre protocolos de segurança do presidente da República, do vice-presidente ou de seus familiares. Como que você avalia, Ricardo, todas essas declarações do general Augusto Heleno? Queria focar nessa primeira parte, Muriel, quando ele fala da segurança do presidente. Cabe aqui o registro, muitos talvez não conheçam quem é general Heleno. É um dos homens mais condecorados e mais respeitados pela tropa, pelas Forças Armadas, comandou operações na França, Bélgica, Haiti, tem mais de 10 condecorações e não desse governo. Governos Dilma, Lula reconheciam o mérito e o prestígio formado na Agulhas Negras. É um dos homens mais emblemáticos das Forças Armadas. E se ele diz, com todo o seu conhecimento de quase 75 anos de vida, que está preocupado, é que realmente há algo em torno disso. Quando a gente fala de segurança pessoal, eu também trago aqui segurança jurídica, né? Já vi também alguns registros dizendo, olha, é possível se injuriar, se caluniar, se difamar o presidente e não há crime. Quer dizer, eu assumo a postura de chefe de governo, chefe de Estado, e eu posso ser humilhado, ofendido, execrado. Não existe mais honra subjetiva, honra objetiva. Podem fazer o que quiser. Se revogou o Código Penal e todas as demais leis que tutelam a honra presidencial. Então eu vejo com uma preocupação, se ele assim está dizendo, então realmente há suspeita. Olha, hoje se corta a cabeça de uma boneca, se pinta com a cabeça do presidente, se joga futebol. Isso é normal, isso é tranquilo, isso é liberdade de expressão, não existe mais crimes contra a honra, injúria, difamação. Então veja, precisamos deixar a ideologia de lado, não é porque há discordâncias em relação às posturas ideológicas que eu posso adotar medidas que violam a dignidade da pessoa humana. Como constitucionalista, como operador cientista do direito, vejo com muita preocupação. Então, se ele diz que há uma preocupação da segurança, que se isso se leve muito a sério e que se realmente fique muito atento em relação a 2022. Acho que esse é o principal foco do comentário. Ricardo, obrigada pela participação em mais um dia. Um ótimo dia para você. Ótimo dia, Muriel, e a todos. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.